A seguir, moda, beleza e muita descontração. Andrea Sassi apresenta Programa em Vogue, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Começamos mais um Vogue. Ai, gente, hoje eu começo o programa com um misto de sentimentos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês depois de mais de um mês, né, sem o nosso ao vivo, sem estar aí nesse calor que a gente tem juntinhos, né? Eu gosto tanto. Vocês sabem que, para mim, o meu trabalho, assim, é vida, né? Eu sempre, na minha escala aí, é filhos, depois trabalho. Então, gente, eu estar aqui hoje, para mim, é um prazer muito grande. Mas, ao mesmo tempo, dá ainda aquela pontinha apreensiva, porque daí dá a impressão, assim, que eu estou retomando minha vida e eu me coloco muito no lugar do próximo, né? As pessoas que não podem, as pessoas que estão com dificuldade, as pessoas que não estão podendo trabalhar ou as pessoas que, infelizmente, perderam os seus empregos. Mas eu espero em Deus que essa fase tão difícil passe, que a gente tire de tudo isso, né, energia para de que, alguma forma, a gente seja mais humano, que a gente ajude o próximo naquilo que a gente puder. E sintam-se abraçados e tenham essa certeza que não é porque eu estou normalizando o meu programa, normalizando a minha vida, que eu fico à noite ali com a cabeça no travesseiro e, oba, para mim está tudo bom. Não é bem assim. Eu estou ajudando quem eu posso, eu não fico colocando nas redes sociais as ações que eu tomo, porque eu acho que a gente não precisa ficar divulgando bem o que a gente faz. Mas eu estou, sim, agindo e o meu coração está, sim, com cada um de vocês nesse momento de tanta dificuldade. E pensando agora em quarentena, pensando, né, nesses temas que a gente vê e que não saem, né, da nossa mente, a gente abre as redes sociais e está ali, né, é Covid, é coronavírus, é quarentena. Eu optei por, nesse retorno, trazer duas profissionais para tirar duas dúvidas grandes em cima dessa temática que é aí, que infelizmente estão fazendo parte da nossa vida, a gente não tem nesse momento como fugir disso. Então você vai assistir hoje no Em Vogue a Tainá Bowser, ela é assistente social e vai estar aqui para falar sobre auxílio emergencial. E eu vou receber também a doutora Jéssica Zander, ela é advogada e vai falar sobre pensão e visita em época de pandemia e quarentena. Para você, então, que acompanha o Em Vogue, saiba que eu estou muito feliz pelo retorno, mas com o coração ligado em cada um de vocês que está em momento de dificuldade. Vamos começar o programa hoje?
O seu sorriso é o seu cartão de visita e a nossa equipe está preparada para cuidar muito bem dele. Sou o Dr. Ulisses Coelho. Sou ortodontista há mais de 30 anos na cidade de Ponta Grossa. Venha nos conhecer, procure os nossos serviços. Teremos uma satisfação imensa em deixar você com o sorriso mais perfeito possível. Procure-nos. Dr. Ulisses Coelho, Ortodontia. Rua Coronel Dulcídio, 1464. Telefone 3224-8180. Dr. Ulisses Coelho, Ortodontia. Porque sorrir contagia. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Voltamos. Um assunto que é extremamente atual, ligou a televisão, ligou os telejornais, entrou nas redes sociais, é o auxílio emergencial. A palavra em si já é apelativa, né? Auxiliar e emergência. E as dúvidas são cada vez maiores. Por mais que a gente escute os plantonistas informativos aí, que são aquelas pessoas que sempre têm como orientar e não são do ramo, parece que a gente vai ficando, ao invés de sanar das dúvidas, a gente vai ficando com mais dúvidas ainda. Aí, nesse retorno do Invogue, eu pensei, por que não procurar quem entende? Então, uma profissional que é apta, assim, a dar informação, a tirar as nossas dúvidas, é a profissional assistente social. Porque, em si só, essa profissão, ela já diz muito que é dar a assistência ao que é social. Então, eu convidei a Tainá para estar aqui com a gente. Ela é uma profissional competentíssima, já esteve no Invogue e vai hoje tirar as nossas dúvidas sobre o auxílio emergencial. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom que você aceitou meu convite para estar aqui mais uma vez. Menina, essa explanaçãozinha que eu fiz é uma verdade, Sim, né? Nossa, as pessoas, como você falou, né? Muita informação, às vezes me preocupa muita informação falsa chegando, né? As fake news estão chegando muito. Então as pessoas, elas se perdem no que não é, se tem direito, se não tem, né? Então, após o seu convite, né, eu fiz um post no meu Instagram perguntando as principais dúvidas mesmo que as pessoas estão tendo, né, sobre o auxílio emergencial. Então, eu fiz um material e trouxe hoje para a gente bater esse papo também. Bacana. Então, para início de conversa, o que é o auxílio emergencial? Então, assim, o auxílio emergencial, ele é um benefício financeiro, né, que ele vai ser destinado aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais, que são os MEIs, os autônomos ou os desempregados, né? Então, assim, ele vai ter ali uma garantia de 3 meses, né, de R$600, podendo ser até 2 pessoas da família, né? Então, assim, para mulheres que são chefes de família, que o sustento provém só dessa mulher, então vai ser destinado a um valor de R$1.200, sabe? Então, esses R$600 é apenas só para 2 pessoas, né, de cada família. Então, assim, para quem já estava inscrito no Cadastro Único, né, que é aquele que a gente faz no CRAS lá, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, para quem já estava inscrito lá até o dia 20 de março, essa pessoa ela não precisa estar fazendo o seu cadastro no site ou no aplicativo da Caixa. É automático. É automático, a pessoa já vai receber normalmente. Né? As pessoas que não estavam inscritas até o dia 20 de março, elas podem estar fazendo o seu cadastro tanto no aplicativo, que é Caixa/Auxílio Emergencial, quanto no site oficial da Caixa Econômica. Quando essa pessoa ela entra lá e faz o cadastro, é tudo virtual, é tudo online, mas mesmo tendo essa indicação de baixar esse aplicativo, que é o correto, existem muitos links chegando através de grupos de WhatsApp, através de Messenger, e aí moram os golpes, né? Sim. Como que as pessoas fazem para se precaver disso? Então, assim, existem telefonemas, e-mails, links do WhatsApp. Então, assim, primeiro a pessoa vê o remetente, se é um remetente confiável, se é um número que a gente já vê que é aqueles números que ligam pra gente estranhos, os sabe? DDDs de Os São DDDs Paulo. desconhecidos, isso. Então, ali a gente já observar quem é o remetente, tanto da mensagem, quanto do e-mail, quanto da ligação que está recebendo, né? Então, assim, a pessoa nunca clicar também em algum link,
porque assim, às vezes a gente acha que é um link verdadeiro, tá lá, Caixa Econômica, mas assim, principalmente pelo computador, você vê aquele cadeadinho. Se tiver aquele cadeadinho do lado, ele é um site oficial, beleza, você pode clicar. E sempre tá vendo os parâmetros mesmo oficiais. Coloca lá no Google, Caixa Econômica Federal, o primeiro site que aparece é o oficial. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ele é o aplicativo oficial. Então, assim, outros links, veja aqui como baixar o seu aplicativo, links que pedem os seus dados pessoais e seus dados bancários, cuidar muito, né? Porque se não for oficial, a pessoa pode estar fazendo uma fraude e pegar os seus dados, né? Então, pode estar ali, se você tiver uma poupança, pode estar pegando o seu dinheiro da poupança. Então, é muito mesmo importante verificar quem é o remetente e não clicar em links que você não tenha certeza. Esses dias atrás, eu ouvindo rádio, de repente, no intervalo de uma música para outra, deu a notícia que o governo já tinha chegado à origem de centenas de sites e links que eram, assim, clones. E eu falei, mas como as pessoas param e usam toda essa energia para o mal e para passar a perna no outro? É aquela história, né? Então, assim, a pessoa, ela se aproveita da situação em que né, as pessoas, elas estão fragilizadas, as pessoas estão com medo, né, de tudo que está acontecendo. Né? E esse auxílio é para prover o sustento mínimo, né, da pessoa. Então, porque assim, R$600, vamos combinar, né? Que mesmo que para 2 pessoas numa família. É só um auxílio mesmo para você conseguir comprar uma comida, para você, né, conseguir ali pagar alguma conta que você tenha que pagar, porque a gente sabe que não dá, né? Mas mesmo assim as pessoas, elas estão usando de má fé. Então a gente sempre observar e entrar somente em sites oficiais, né? Então aqui eu separei 2 sites, né, para as pessoas entrarem que tem informações oficiais. Quais são? Que é o www.gov.br, que é o site oficial do governo, e também tem o aplicativo Coronavírus SUS. Lá nesse aplicativo, você pode estar vendo tantos os sintomas, caso você esteja sentindo alguma febre, algum sintoma mesmo do Covid, você pode estar vendo se é ou não, ele já faz uma triagem virtual. E ali tem também um link onde você clica que você pode estar vendo as fake news. Então, assim, essas informações de Facebook, corrente do WhatsApp, tem muita informação falsa. Sim. Então, ali você vai tirar suas dúvidas e vai ver realmente o que é ou o que não é correto, sabe? E para aquele desesperado de plantão que está assistindo a gente aí e clicou num desses links, o que ele deve fazer se já clicou? Se ainda não digitou alguma senha, por exemplo, só clicou. Ele já... Não, você não pode colocar os seus dados pessoais e os seus dados bancários, né? Tá. Então, assim, alertar toda a população, né, que não coloque seus dados. Se pedir senha, nenhum aplicativo ele vai estar pedindo sua senha do banco, não. Okay. Sabe? Então, as informações assim do aplicativo da Caixa, ele vai pedir nome, né, quantas pessoas residem junto na casa. Mas assim, senha é uma coisa que a gente já vê. Não, vou pedir, vou sair daqui agora. Né? Então, tomar cuidado mesmo com essas informações. Me diz uma coisa, eu vejo muito no Facebook, porque assim, Facebook para mim é uma fonte bem grande para pauta, principalmente. E eu interajo muito com o meu público e um dos comentários assim que eu vejo muito vi determinada pessoa que não precisa desse auxílio e está tirando do outro. Essa pessoa não precisaria desse valor. Até onde a gente pode questionar o direito de cada um, porque ele tem uma condição um pouco melhor ou não de receber esse dinheiro, qual que é esse critério, e se uma pessoa tem uma condição um pouco melhor, se ela vai receber, ela está realmente tirando de alguém ou não? Então, assim, tem os critérios que a gente deve observar, né? Quais que são os critérios para você estar recebendo o auxílio emergencial? Então, a pessoa ela tem que ter 18 anos ou mais, não receber nenhum outro benefício, como aposentadoria, BPC, seguro-desemprego, né? Todos esses benefícios ela não pode receber, a não ser o Bolsa Família, que o Bolsa Família ela pode estar recebendo, mas ela vai receber um ou outro. Qual for mais vantajoso para a pessoa. Ela escolhe. Sabe? Isso. Se o teu Bolsa Família for mais de R$600, digamos... Automaticamente vem ele. Vem ele. Se for menos, você vai receber o auxílio emergencial e o Bolsa Família fica suspenso por esse período, sabe? Entendi. Então, assim, pessoas que recebem aposentadoria, BPC, seguro-desemprego, não pode estar recebendo, né, para receber esse auxílio emergencial. A renda per capita. O que é a renda per capita? A renda por cabeça na família de até meio salário mínimo.
Então, essa pessoa, ok, tem direito. Ou a renda total até 3 salários mínimos, que dá em torno de R$ 3.135. Então, a renda total dessa família, se for até esse valor, ok, tem direito a receber. Se em 2018 não declarou imposto de renda, e também ser microempreendedor individual, contribuinte individual ou trabalhador informal. Então, às vezes as pessoas elas acham assim, o meu vizinho ele trabalha e ele ganha, sei lá, 3,5 por mês. Só que assim, o trabalhador informal não é uma renda fixa, né? Exatamente. Então assim, se você não tiver registro na carteira, vai ser sempre aquela incerteza. Então Exatamente. assim, você vai cadastrar os seus dados, né? Se você tiver nesses critérios, você vai receber e você não vai estar tirando de outra pessoa, porque quem está nesses requisitos que eles pedem já está destinado a esse valor, sabe? Então, claro, podem ter pessoas usando de má fé, mas assim, o governo ele está avaliando, né, todos esses dados, então quem tem o registro ali na carteira, ele já vai dar como recusado. Então ele vai passar por aquele período de análise no aplicativo ou no site e ele vai dar recusado. Muitas pessoas já estão dando recusado, sabe? Então assim, às vezes a pessoa ela não entende e ela não aceita que a fulano recebeu, mas não sabe que ele não tem registro na carteira. Né? Até assim, sem precisar citar nomes, assim, teve um caso que eu vi no Facebook, assim, que a pessoa foi um pouco criticada, trabalha de fotógrafa, tem um estúdio bacana, um carro bom, mas eu me questiono, assim, o quanto deve ser difícil manter aquele aluguel daquele estúdio, manter todos os gastos, está sempre renovando as coisas, equipamento é muito caro. E aí, como a pessoa trabalha muito, entra um salário, como diz você, às vezes 3.500, às vezes até mais. Sim. Mas e, por exemplo, agora que está em época de crise, que ninguém está querendo soltar dinheiro para nada, está todo mundo retendo tudo, com medo e incerteza do futuro, o que vai sair fazendo um book? Sim. E aí, como que fica? Vai chegar naquele dia X, ela vai ter que pagar o aluguel. Claro. E ela vai ter que pagar, de repente, uma parcela de um equipamento que ela pode ter investido um pouco antes e está lá em 10 vezes no cartão. Sim, é o que eu sempre falo. Então, assim, essa crise, né, da pandemia do coronavírus, ela pegou todo mundo despreparado. Então, assim, às vezes a gente julgar uma pessoa, ela tem carro, ela tem... A política de assistência, ela é para todos que necessitarem. Então, assim, nesse período, as coisas estão muito incertas. Então, ela tem ali as contas delas, que podem ser altas, mas ela não vai ter o público que ela trabalha. E aí, como né? que ela vai pagar aquelas contas que já foram feitas, o público ela não vai ter, né? Os clientes delas ela não vai ter. Então, é por isso que vai ser destinado esse valor, né? Pelos 3 meses, a gente sabe que não vai suprir todas as necessidades. É um respiro no meio do desespero, né? Por isso que eu acho, assim, que não convém da gente julgar, né, a pessoa, porque a gente não sabe se aquela pessoa... ela tá ali, ela vai ter aquele público para trabalhar, né? Ela pode não conseguir vender nada, os vendedores, né? Os vendedores ambulantes que a gente tem por aí, por exemplo. Quem que vai poder comprar agora? Quem que vai poder fazer um setor, book? Né? É muito envolve toda a nossa sociedade agora. Então, por isso que a gente não pode estar julgando, né? Isso é verdade. Às vezes as pessoas têm essa mania de querer ficar criticando o outro e não ver que se existe aquilo ali é uma chance de dar um respiro. Exatamente. A gente não sabe o que aperta no pé do outro sem usar aquele sapato, né? Vamos combinar. Certeza. E, assim, um comentário que eu também vi muito em rede social. Que assim, Facebook agora tem de tudo, né? O seu aplicativo lá ainda está dando que em análise, fique tranquilo. Se era para ter sido recusado, já foi recusado já no primeiro, segundo dia. Esse tempo, isso é lenda urbana, não é? Não, então assim, realmente ele está demorando um pouquinho, porque são muitas pessoas, né, solicitando o auxílio. Mas assim, vocês podem ficar tranquilos, porque tanto se for aprovado, ele vai dar uma mensagem aprovado, e se você for recusado, também vai chegar que você for recusado. Então você não vai ficar naquele limbo pensando ali, sabe? Será que deu certo? Não, você vai ter uma resposta, ou positiva ou negativa. Então assim, o calendário, tanto para pagamento ou o calendário para essas respostas, você pode estar entrando no site da Caixa ou pelo aplicativo e lá vai ter tudo explicado.
sabe? Então, assim, pessoas que recebem a Bolsa Família vão receber em determinado dia, pessoas que não tinham cadastro único vão receber em outro dia, então vão ser feitas em etapas. Tem previsão de até quando acabe, assim, finalize toda essa primeira remessa inteira? Então, assim, no dia 17 agora, a Caixa ela fez um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. Então, ela separou em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são dos trabalhadores que já estavam no cadastro único até o dia 20 de março. Então, esse vai ser o primeiro grupo a receber. Até o dia 20. Até o dia 20. O segundo grupo são os que não estavam no cadastro e se inscreveram por meio do site ou pelo aplicativo, né? E o terceiro grupo que vai a até receber... que dia, esse segundo? Esse vai ser após o dia 20, eles não colocaram uma data fixa. Não tem data fixa ainda. Não colocaram uma data fixa. E o terceiro grupo vai ser composto por aqueles trabalhadores que estavam no Bolsa Família para receber o auxílio no lugar do Bolsa Família. Então, assim, a partir do dia 20, né? Então, eles começaram já a destinar para esses grupos. Então, assim, a pessoa tem que ver o seu caso e entrar no aplicativo para ver bem direitinho que vai estar explicado lá. Me diz uma coisa, por exemplo, assim, a pessoa ela não está cadastrada como MEI, ela não está cadastrada como nada e não paga INSS por conta própria, enfim. E ela é autônoma. E aí ela fez o cadastro e deu como negado. Ela pode, de repente, fazer o MEI, porque o MEI você faz sozinho, através do preenche o né, formulário pela internet. E acho que é R$50 que paga por mês, se eu não me engano. Eu acho que está né? em torno desse valor. Mais ou menos, uma coisa assim. Isso. Ela pode fazer o MEI, pagar esse valor numa lotérica, por exemplo, e se cadastrar novamente, ou uma vez negado não vai, então, não assim, adianta eu mais? acho que nesse momento eu não sei até onde que vão as inscrições, né, para esse auxílio emergencial. Então, assim, seria importante, né, deu negado, eu vou dar uma ligadinha lá na Caixa Econômica, né, vai explicar a situação, porque assim, se a pessoa estiver desempregada e for autônoma, ela já vai registrar naquela inscrição dela e provavelmente já vai dar certo. Então, assim, ela não é obrigada a ser MEI, sabe? Então, assim, eu trabalho informalmente ou eu estou desempregado, ela já vai receber. Então, assim, se você acha que o teu auxílio era para ter dado certo, mas por algum motivo ali você acha que... Então, você tem a opção de estar indo, né, à Caixa Econômica, dar uma ligadinha antes para a gente evitar essa aglomeração, para ver, assim, se você pode estar pedindo novamente ou se você tem que aguardar, porque essa informação eles não passaram ainda para nós, sabe? E esse limite do ser desempregado, quantos anos ou não existe? Não existe. Assim, você está na condição que você não está num trabalho formal, né? Você não tem registro em carteira. Sou vendedora ambulante, eu vendo lingerie, sabe? Então, assim, todos esses trabalhadores, eles têm direito. Quem não tem registro em carteira já tem, né? Qualifica já como se qualifica desempregado. como desempregado ou como esse trabalhador informal mesmo. Olha só, muitas informações aqui. E esses vídeos que nós vemos, principalmente nas redes sociais, Instagram e tudo mais, de funcionários da Caixa, não venham até a Caixa, não adianta. Isso, então, só ligar na Caixa Dá ou uma ir até a ligadinha. Caixa se realmente aconteceu algo muito diferente como essas porque situações tudo que você está falou. sendo pelo aplicativo ou pelo site. Então, assim, a gente dá prioridade primeiro para esses meios virtuais, para estar evitando aglomeração, para não estar se expondo na rua, né? E caso você ache que era para ter saído o meu auxílio e não saiu, dá uma ligadinha antes de ir, né? Porque eles podem estar atendendo com escala, eles podem estar atendendo com horário, né, marcado. Então, você dá uma ligadinha antes para ver como que está sendo na sua região ou no seu bairro, né? Pessoas mais humildes, que têm celular mais simples, que não dá para baixar aplicativo e não tem acesso assim a computador e tudo mais. Se numa época de crise a pessoa falta o básico e o pão dentro de casa, imagine colocar crédito no celular. Exatamente. Né? Como que ela faz aí para fazer esse cadastro? Então, o aplicativo da Caixa, ele pode estar sendo baixado, né, pela loja de aplicativos gratuitamente. Então, você não precisa ter o crédito para poder baixar esse aplicativo. E se o celular é mais simples? Aí, se o celular for mais simples, daí você tem que estar indo até uma agência da Caixa. Ou tá dando uma ligadinha também. Porque, assim, existem pessoas que não têm acesso a computador, a celular, né? Então, seria só presencialmente mesmo ou por via de telefone. Porque a gente tem que pensar em todo mundo, né? Exatamente. Assim,
aquilo que eu questiono. No momento de crise que está faltando o básico dentro de casa, a pessoa vai colocar um crédito no celular? Sim, não tem como. Ou quem tem um celular mais simples, né? Não tem como baixar, tem como né? baixar, daí faz o quê? Exatamente. E se, por exemplo, a pessoa usar o aplicativo de outra, porque na hora que ela vai colocar suas informações é com o seu CPF. Isso é possível mais de uma pessoa usar um mesmo Isso, porque também? pode usar, porque daí você vai, quando você se cadastra, você aperta lá OK, enviou suas informações. Aí você pode estar colocando um novo CPF e fazer para outro membro da sua família ou para algum vizinho seu, então não tem problema nenhum. Você ajudar numa altura dessas? Sim, com certeza, principal. E assim, dentro da tua profissão e, enfim, existe essa possibilidade de as pessoas mais humildes, de repente, ainda tirarem dúvidas presencialmente ou por telefone com assistente social? E aonde conseguir esse trabalho? Então, assim, a gente tem ali atrás do shopping, né, a gente tem a Fundação de Assistência Social, então tem vários profissionais que eles estão trabalhando, né, então pode ir lá tirar informações, caso precise, né, de alguma... Por telefone também pode, é o 3220-1000, que é o telefone da prefeitura, né? Ótimo. Lá você pede para passar para a Fundação de Assistência Social, né? Então lá a gente tem vários profissionais que podem estar te auxiliando, né? E também, caso, né, alguém queira, pode estar, né, entrando em contato comigo, você, né, pode estar passando o meu celular, pode estar passando o meu contato pelo Instagram também, que eu também posso estar tirando essas dúvidas gratuitamente. Joia, então para te achar pelo Instagram, digita lá, assistente social Tainá com Y, tudo gritado, isso. E você aceita, isso, né, passar os teus conhecimentos de forma gratuita. Sim. E responde, tira as dúvidas, sim, lá pelo direct. Sim, com certeza, só mandar que a gente ajuda. Gente, olha só, então eu espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês, mediante as dúvidas que as pessoas mandaram nas redes sociais. A gente chegou a conversar tudo aqui ou ainda ficou algo? Então, assim, algo que me perguntaram lá pelo Instagram, aonde sacar esse benefício? Então, assim, além do depósito na conta, né, você pode estar indo a uma agência da Caixa, terminais eletrônicos ou pela lotérica. Quem não tem uma conta, o que a Caixa vai fazer automaticamente é gerar uma conta digital. Então, se eu não tenho uma conta, automaticamente, quando você faz o seu cadastro, a Caixa já criou uma conta digital para você e vai ser colocada naquela conta que ela vai te informar aí bem direitinho, né, como você fazer esse saque. Aí outra dúvida também que as pessoas têm, que principalmente nesse momento de crise, né? Se ela tiver algum débito pendente, como cheque especial, né? Eu tenho ali uma continha na Caixa que eu não consegui quitar e agora vai vir esse auxílio emergencial. Vai vir esse auxílio emergencial, eles vão tirar o meu dinheiro para quitar essa minha conta no banco? Não vão. Então, assim, esse dinheiro do auxílio ele vai ficar blindado na sua conta para mesmo ser usado para suas necessidades urgentes, que a gente sabe. Né? Exatamente. Então, pode ficar tranquilo que não vai ser tirado esse dinheiro da sua conta. Eu ouvi falar também que quem tiver conta na Banco do Brasil também pode, também vai automático. Tudo é conforme o seu cadastro que você faz pelo aplicativo lá. Mas de alguma forma ou de outra, sendo aprovado, o dinheirinho vai chegar. Vai chegar tranquilo, né? E qualquer informação que precisar, dá uma ligadinha no banco, né? Dá uma informada, entra no site ou pelo aplicativo da Caixa para ver também as suas datas de pagamento bem certinho, que vai dar tudo certo. Ótimo. Viu, pessoal? Olha só, então acho que de tudo isso aqui a gente tirou agora as nossas dúvidas. E tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, né, para quem está passando por uma situação de extrema necessidade e muitas vezes até faltando o básico dentro de casa. Com certeza. Paciência não é fácil. Mas as coisas vão se resolver. Com certeza. E procure informações com quem é realmente confiável, né? Como a Tainá explicou pra gente. Procure um assistente social, entre em contato pelo telefone da prefeitura, ligue na Caixa, se forme pelos links corretos, não clique em nada suspeito. Exatamente. Porque dessa forma você evita aí de ter os seus dados sendo usados para coisas negativas, né? E quem tiver as informações e puder colaborar, a informação é de graça quando se passada com ciência, ajude aquele que está precisando. Exatamente. Certo? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e
eu espero, assim, que tudo isso se resolva em breve, Amém, né? amém, Imagine né? que bênção, assim, aparecer, tudo voltou ao normal. Nossa, é o que mais a gente quer, né? É o que a Ver gente todo mais mundo deseja. conseguindo viver sua vida normalmente, sem esse pânico, né? Então, a mensagem que a gente deixa também é que as pessoas, né, confiarem primeiro em Deus, né? Uma ajudar a outra nesse momento, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco, então, né? Se cada um fizer a sua parte, se ajudar um pouquinho, né? Vai passar e logo a gente vai normalizar tudo. Amém. Né? Amém. Obrigada, querida. Obrigada. E para você que está acompanhando em Vogue, não sai daí não. A gente vai para os comerciais e já volta. O seu sorriso é o seu cartão de visita e a nossa equipe está preparada para cuidar muito bem dele. Sou o Dr. Ulisses Coelho. Sou ortodontista há mais de 30 anos na cidade de Ponta Grossa. Venha nos conhecer, procure os nossos serviços. Teremos uma satisfação imensa em deixar você com o sorriso mais perfeito possível. Procure-nos. Dr. Ulisses Coelho, Ortodontia, Rua Coronel Dulcídio, 1464. Telefone 3224-8180. Dr. Ulisses Coelho, Ortodontia, porque sorrir contagia. Acesse facebook.com/Revista de Ponta a Ponta. Revista DP, 30 anos de puro conteúdo. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Voltamos. Mais um assunto que está muito em alta é a pensão e a guarda das crianças nessa época aí de quarentena, nessa época de pandemia. As coisas estão numa situação muito complicada para todos. A gente pensa muito em questão financeira, a gente pensa muito em questão das contas, do trabalho, mas os nossos pequenos. Quem tem criança e é divorciado, sabe muito bem que os nossos filhos são, né, uma situação ali que vai gerar uma apreensão a mais. Porque a gente fica com medo. Mas e aí, eu tenho a guarda, ele pode ir para a casa do pai? Ele pode ir para a casa da avó? Não pode? Se indica tanto para se ficar em casa, mas e agora, como que eu faço? Como que vai ser essas visitas? E esse pai, no dia de pagar essa pensão? Se ele não tiver essa condição inteira porque ele está com uma dificuldade no trabalho dele, ele é autônomo, como que vai ficar? Ele vai preso? Ele não vai? E os questionamentos vão aflorando cada vez mais na cabecinha das mães, que já tem tantos problemas no dia a dia, e agora esse é um problema aí que precisa ser respondido e tirado as dúvidas com quem entende. Então, nada de fazer aí suas consultas por redes sociais e perguntar para quem não sabe, vamos sim nos informar com quem entende do assunto, que é o advogado.
Então, eu convidei a doutora Jéssica para estar aqui com a gente. Boa tarde, André. Tudo bem, querida? Pelo convite. Obrigada por ter vindo, por aceitar falar desse tema, que é algo que está em alta agora, né? É um tema inovador, né, que veio junto com o Covid-19, né, surgiram várias inovações aí no meio jurídico e a questão dos alimentos e visita veio com tudo, né, veio com uma forma de problemática, digamos assim. É verdade, a gente, assim, eu sou divorciada, tenho filhos. Para mim, tá tudo muito tranquilo nessa parte, porque o pai dos meus filhos não se prejudicou no trabalho, a nossa agenda continua em prol das crianças. A gente sempre viveu em prol deles, apesar de a gente ter se separado, continuamos tudo em função das crianças. Mas nem todo lar é harmonioso, nem todo mundo funciona bem quando se divorcia, e nem todo pai vai ter essa estabilidade financeira para continuar com... Né, pagando a pensão de acordo com aquilo que foi decidido, né, no momento da guarda das crianças. Então, vamos por partes. Primeiro lugar, como que fica a parte das visitas? Vamos pensar assim, que eu acho que o emocional conta acima de tudo, né? Até acima de dinheiro numa altura dessas. Então, a visita, ela continua da mesma forma que foi determinada anteriormente, né? Não existe nada que proíba tanto o pai quanto a mãe de visitar. Mas nós vamos ter situações excepcionais, que são casos específicos, onde ou pode ser que um dos genitores esteja contaminado, seja do grupo de risco, o filho, né, do grupo de risco, eventualmente uma criança que tenha diabetes, uma criança que tenha problemas cardíacos, que aquele pai ou aquela pessoa que faz a visita, ela more com pessoas idosas, e aí vai do bom senso de cada um, né? Então, assim, não existe nada pré-determinado que possa ser proibido que um dos genitores faça essa visitação, isso não existe nenhuma lei, nada, vai depender de um caso específico. E aquele que se sentir lesado, a exemplo da mãe, né? Não quero que o meu filho vá porque ele já possui problemas, ou porque o pai, né, está contaminado, enfim, aí ele vai recorrer ao judiciário para que seja, né, feito algo de forma determinada, por um período determinado, que não afaste esse outro genitor de uma forma por completo, né? Que de repente pode ser feito uma visita de forma mais rápida, ou de repente usar, né, as redes sociais, uma conversa pelo telefone, uma videochamada, isso vai ajudar muito, né? Mas não restringir completamente, né? A visita no meio físico, ela pode não existir, mas a criança continua com esse direito e a outra parte também. Então, é importante que haja essa conversa, haja essa interação entre pai e filho, entre mãe e filho, né, a depender da situação, da forma que for viável, né? Não é viável naquela situação a visita física, não posso porque meu filho está doente, não posso porque eu estou doente. Então, tenta fazer de outra forma, né? Através de uma videochamada, né? Conversa com a mãe para, de repente, daqui 2, 3 meses, quando tudo isso passar, ter um período mais prolongado com o filho. São situações excepcionais que podem ser resolvidas, né, em uma conversa informal, mas que em alguns casos vão sim para o judiciário e vai depender tudo de uma determinação judicial. É porque eu vejo assim, a gente pensa, logicamente, primeiro no bem-estar da criança, no bem-estar de todos. Quando a criança é muito pequena, é difícil colocar isso para ela claramente, né? Os meus filhos, por exemplo, meu filho tem 12, minha filha tem 17. Se porventura lá o pai ficar doente, se acontecer qualquer tipo de imprevisto, você conversa e eles vão entender de pronto. Quando uma criança é pequenininha e está acostumada a ir para a casa do pai, naqueles dias fica difícil, né? Então, acho que tem que ter essa jogada de, por exemplo, essa chamada de vídeo, essas alternativas para mostrar, de certa forma, para a criança essa realidade, mas, né? A chamada de vídeo ela é bem interessante, porque, digamos, aquele genitor que ele pega o filho no final de semana. Então, ele fica sexta, sábado e domingo.
e porventura, por alguma situação excepcional, né, decorrente do Covid-19, ele não vai poder fazer isso. Pode ser que conversando com a mãe, ele possa, no lugar de ver o filho na sexta, sábado e domingo, ele passe a ver o filho todos os dias, num horário específico, através de uma videochamada. Ele não vai ficar ausente na vida dessa criança e a criança também vai entender que ela não vai só ver o pai por 1, 2 horas numa videochamada no domingo, mas ela vai poder ver o pai todos os dias. Às vezes um intervalo mais curto, mais diário, né? Exatamente, um intervalo mais curto, diário, onde essa criança já esteja, né, disponível ali para conversar, para contar como é que foi seu dia. Enfim, ter um momento íntimo ali com a outra parte que precisa também, né? Me diz uma coisa, sabe, eu já penso nas adversidades que podem acontecer. Hoje em dia a gente vê casais que se divorciam e tentam de uma forma ou de outra prejudicar o outro naquilo que puder. Aí, de repente, lá, se conversam entre si. Não, você não vai vir, então, porque vamos manter, né, pensar mais na saúde do baixinho e tudo mais. E aí, de repente, vem essa... Vamos ver 2 exemplos. Vem essa mãe, por exemplo, e depois, no futuro, aciona um advogado. O pai não cumpriu os horários de pensão, não quis... De estar presente com o filho, como deixar isso registrado para que uma parte não lese a outra no caso de inimizade e etc, que a gente sabe que tem, né? Existe muito. A questão é assim, o pai, independente de pré-determinado ou não, ele não é obrigado a ver o filho. Então, pode ser que lá no acordo ou lá na decisão judicial ficou pré-determinado que o pai ou a mãe vai ver o filho durante 2 vezes por mês. Se o pai não cumprir aquelas 2 vezes por mês, esse direito dele não vai ser extinto. Ele continua com esse direito. Se daqui 1 ano ele quiser ver o filho daqui 1 vez por mês, ele vai poder. Claro que vai acarretar outras situações. Como a criança não querer ver ele, o né? abandono afetivo, enfim, outras situações. Mas não que essa mãe ou esse pai, aquele que tem a guarda, vai poder impedir isso acontecer, né? Mas, se for desejo das partes, eu não acho que isso seja necessário, mas se for desejo das partes, fazer um acordo registrado por um período pré-determinado, né, nada impede, mas eu acredito que não seja necessário, porque aquilo que foi determinado judicialmente, ele não vai ser extinto, né? E vai existir essa justificativa, né? Eu não pude ver meu filho, mas não foi por minha vontade, foi por uma situação excepcional, como é o que a gente está vivendo agora, né? Mas, enfim, não sei se tinha alguma coisa a ver eu fazer esse questionamento, mas foi algo que eu pensei, porque a gente vê, assim, tantos casais que, infelizmente, se divorciam, eles não pensam no bem-estar da criança. Parece que fica aquela coisa de querer um prejudicar o outro, e pequenas vingancinhas, né? Então, às vezes, é bom deixar as coisas bem claras para não se aproveitar de uma situação que já está sendo super difícil para ainda gerar um trauma maior depois, né? É importante também que as pessoas ajam como adultos responsáveis por uma criança que são. E, né, agora não é o momento de criar, como você disse, picuinhas. Eu quero atingir o fulano de uma forma, né, de outra. Mas pensar como um todo, que é uma situação mundial, não é uma situação local, não é uma situação que saiba quando vai parar, quando vai cessar. Então, é importante que as pessoas, nesse momento, tenham os pés no chão e bom senso para poder resolver a situação. Bom senso nunca fez mal para ninguém, né? Vamos tomar sem limite na dose. Vamos falar agora da parte financeira, que também é muito importante, né? A gente sempre diz que quando é em relação a uma criança, o emocional vem em primeiro lugar, mas sem as situações básicas do dia a dia funcionando, ninguém cresce feliz, né? Como que fica essa parte financeira da pensão? Porque mudou bruscamente a estrutura de todo mundo em termos de trabalho, enfim. E aí? Nós temos justificativas plausíveis e as fraudulentas, né? Então, vamos falar sobre as plausíveis primeiro. Naquele caso em que o genitor, aquele que faz o pagamento dos alimentos, ele teve realmente, né, uma diminuição na sua renda, seja porque, como você disse, é um profissional autônomo e deixou seu estabelecimento comercial fechado, ou teve uma diminuição, né, nos seus ganhos mensais através da empresa que fez uma redução salarial, ele pode sim requerer em juízo que seja reduzido esses alimentos.
ou ele pode tentar chegar num acordo com a outra parte. Existe a possibilidade, assim, de ser reduzido no percentual, né, de acordo com o salário. Então, vamos supor, naquele caso em que a parte teve 25% do seu salário reduzido. É justo que se reduza os alimentos em 25%, o valor dos alimentos, né? Então, se eu pago R$500 de pensão, é justo que se reduza 25% desses R$500, já que o meu salário foi reduzido em 25%. Então, eu posso tentar conversar com a outra parte. Claro que isso não vai ser período determinado, né, até que cesse a pensão. Não, vai ser até Por aquele período. Pelo período do Covid-19, pelo período em que realmente está acontecendo isso. No caso do profissional autônomo, precisa haver a comprovação. Então, tudo que você alega, você vai ter que comprovar, né? Eu tive uma redução dos meus ganhos. Tá, então você vai ter que comprovar que você teve uma redução de ganhos, né? Que o seu comércio ficou fechado porque não era um estabelecimento essencial, através de reportagens, né? Procura um advogado, outros profissionais da área que possam de repente fazer uma declaração, uma declaração para poder te ajudar, né? Olha, realmente nossa área não ficou aberta. Claro que isso não vai funcionar para quem é dono de mercado, para quem é dono de farmácia. Todo comerciante que podia abrir porque era essencial não vai dar certo, né? Exatamente. Porque a pessoa estava funcionando. Agora a pessoa tinha lá uma loja de artigos esportivos, uma loja de bijuteria. Claramente é óbvio que ficou fechado, né? Por mais que tenha ficado fechado, digamos que pelo período todo, durante o mês, a pensão ela vai existir, né? A criança precisa comer, né? Precisa comer, os gastos continuam e eventualmente podem até ser maiores decorrente dessa doença, né? Vamos supor que a criança mora com a mãe e a mãe foi demitida. E aí? Aí aumentou o gasto, né? Vai precisar, porque a mãe não tem condição de contribuir. Então, são situações aí que precisam ser avaliadas de forma concreta. Mas, no caso de profissionais autônomos, né, precisa que a pessoa tenha um bom senso, saiba que ela vai precisar pagar a pensão, né? A pensão continua existindo e, se não pagar, vai gerar uma sanção que vai ser ou a prisão civil ou a expropriação de bens, enfim. Eu fico pensando no caso desses profissionais que não tiveram essa redução de trabalho, do valor no trabalho, e sim daqueles que são dos profissionais que realmente não vão trabalhar, como os músicos, as pessoas que são garçons, pessoas de sistema de festas, num geral, esses realmente eles não vão trabalhar mesmo. E daí eu fico me questionando como que eles vão comer e pagar o próprio aluguel e vão tirar da onde para essa pensão? Como que essa parte da população vai fazer? Então, nós temos a questão que mesmo aquele desempregado, ele tem que prestar o auxílio financeiro para o filho. Né? Ele vai ter que procurar um meio de ganhar, de ter de área. Vai ter que mudar de área. Se ele tem capacidade, né, uma pessoa saudável, como você citou, é um músico, mas nada impede que ele vá fazer outra coisa, né, durante esse período, porque ele precisa se manter e manter a criança. Não vai extinguir a pensão, isso não vai existir. Ótimo. A pensão não é extinta. Mesmo para aquele que é desempregado, ele precisa prover os alimentos para o filho. Não interessa, né? Acho isso extremamente importante. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Se tem uma coisa que eu posso falar de boca cheia, que o pai dos meus filhos, ele nunca, em momento algum, deixou de pagar a pensão em dia. Pelo contrário, às vezes ele deposita até antes. E também tudo aquilo que as crianças precisam extra, ele sempre foi presente. Mas nem todo mundo tem essa sorte, nem todo pai tem essa consciência e ele acha assim, eu estou passando necessidade, a mãe que se vire e a criança vai comer na casa da avó. Eu não sei o que passa na cabeça desse ser humano, né? Isso não existe. O que eu aconselho, atrasou, corre atrás para reaver o prejuízo, né? Não vai ficar esperando a boa vontade daquele pagar. Porque já é um processo demorado. Veja bem, quando atrasa um mês, você tem que entrar em juízo, né? Fazer atualização do débito. E, de repente, vai levar 2, 3 meses para que
você possa receber efetivamente, né? Ou esse pai vá preso, enfim. Meu Deus. Então, o que eu aconselho? Atrasou? Vai atrás. Agora, como você citou, um exemplo teu, um pai que sempre pagou em dia, sempre foi corretíssimo. Sim. E nesse período ele vai conversar e vai explicar, olha, realmente eu não tenho condição de pagar tudo, ou eu vou atrasar, eu sou autônomo. Aí existe o bom senso da outra parte, né? Você não vai, eventualmente, entrar para um rito de prisão para aquele pai que sempre pagou em dia a pensão. No meu caso ali, se acontecesse alguma coisa, assim, né, não precisaria nem de advogado para interceder. O que nós conversássemos estaria válido pelo, né, período acordado, porque eu tenho certeza total e absoluta na integridade do pai dos meus filhos. Mas e quando essa mãe não pode ter esse benefício, esse privilégio? O que ela faz para registrar esse acordo? Tem que ser por intermédio do advogado? Ela procura um órgão público? Ou que, por exemplo, registrou ali por mensagem, está valendo? Como que faz isso na prática? Vamos dizer que o registro, né? Se você tiver registrado através de mensagem, ele é válido. Não vamos dizer que é inválido, né? Mas assim, o que eu aconselho? Veja quem está do outro lado. Se essa pessoa, ela já tem um costume de não pagar a pensão em dia, de pagar atrasado, você sempre tem que estar recorrendo ao judiciário, seja por meio da Defensoria Pública ou de um advogado particular, não é confiável fazer acordos verbais, né? É aconselhável que se procure um advogado e faça um termo de acordo excepcional ali por um período pré-determinado, que você vai receber tanto por aqueles meses, né? Então, são várias possibilidades de acordo. Eu posso, por exemplo, se eu recebo R$700 de alimentos, eu posso acordar com o pai, né, com o genitor, que vou receber R$500 durante 6 meses, mas quando cessar esses 6 meses, o valor em atraso vai ser pago parceladamente. Eu ia fazer até uma pergunta, se, por exemplo, assim, a criança está numa escola particular ou faz algum curso extracurricular, enfim, ou ela tem um plano de saúde, está tudo no nome da mãe, por exemplo, os talões, os carnês, e ela recebe aquela pensão, e aí ela vai lá e faz todo esse pagamento, e compra os alimentos, enfim. Se tem essa redução da pensão, mas a escola é uma que não vai reduzir. Os meus filhos estudam no Santana, eu perguntei se ia ter algum tipo de redução na mensalidade, porque as aulas não são presenciais, eles disseram que não. Eles disseram que estão fornecendo aula online, que depois vai ter uma reposição, enfim, e que não vai ter. Se fosse reduzida a minha pensão, como que ficaria? Então, para ser reduzido os teus alimentos, né, ou você vai ter que concordar com a outra parte, ou a outra parte vai ir para juízo. E quando se entra em juízo para requerer uma redução de alimentos, você vai ser chamada. E quando você é chamada no processo, você vai falar, olha, Excelência, não pode ser reduzido os alimentos dos meus filhos porque a escola continua com o valor integral, o curso continua com o valor integral, então não existe essa possibilidade, né? Então, eu falo, são casos excepcionais, né? Não é sempre que o magistrado ele vai determinar que essa pensão seja reduzida. Importante que as pessoas tenham conhecimento que não é genérico. Covid-19 não é genérico. São casos específicos, vai depender da localidade, como que está. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa nós temos poucos casos. O comércio está abrindo de forma, né, reduzida ali, escalonada, mas está abrindo. Então, excepcionalmente vai acontecer, vai ser raros casos que vai acontecer. Mas não é o mesmo caso que no Rio de Janeiro, do que em São Paulo, que está, né, cheio parado no nível máximo, praticamente, exato, né? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é generalizado. Cada caso, ele precisa ser comprovado as suas peculiaridades. Então, eu tive uma redução de salário, mas a escola do meu filho não reduziu. Então, eu vou ter que cumprir a integralidade desses alimentos de qualquer forma, né? De repente, eu vou ter que reduzir as minhas despesas pessoais, mas manter os alimentos na integralidade, né? É importante que as pessoas saibam que a autonomia para acessar a pensão não existe. Não existe lei que fale que pelo Covid ou pelo coronavírus os pais ou as mães não precisam pagar a pensão. Isso não existe. Se não for pago, vai gerar uma sanção.
Viu? Olha, esse tema, pensão, ele é uma coisa assim, se a gente começa a falar, vai, né? Meu Deus, como tem dúvidas e questionamentos. E eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa extremamente abençoada, porque a pensão que o pai dos meus filhos paga para eles é muito boa. Nunca, assim, faltou nada. As crianças, assim, são, nossa, prioridade na vida dele. Mas quando eu vejo tantas mães postando nas redes sociais, lavando roupa suja, vamos dizer assim, e às vezes tem até piadinhas e memes, né? Vá para a festa, compre o combo, mas não esqueça a pensão do seu filho. Aí você fala, meu Deus do céu, como eu acho que ainda a paternidade, a maternidade, ela não funciona direito na cabeça de muitas pessoas, né? Como tem pessoas que não têm essa consciência de que aquele ser humaninho que você pôs no mundo é única e exclusivamente de pessoas que precisam de você, né? É o que chamamos de paternidade e maternidade responsável, né? Seja pela questão de você gerar vários filhos, se você não tem condição de mantê-los, né? Ou seja pela questão do abandono material, abandono afetivo. Então, são inúmeras situações aí que é preciso que aquele que vai colocar um filho no mundo seja, né, utilize desse termo paternidade e maternidade responsável, que é isso, né? Ter noção, né, da importância de uma vida, né? Exatamente. E é bem a pessoa que é a que age de má fé, já é essa pessoa que é o pai e a mãe não consciente, que é o que vai tentar, de alguma forma, se valer dessa situação de quarentena, do Covid e tudo mais, para se livrar da sua responsabilidade. Nós temos vários casos de formas fraudulentas, né? De utilizar o Covid como uma desculpa. E, infelizmente, essa pessoa vai perder tempo, né? Porque se for no judiciário, eu não vou pagar pensão porque está acontecendo uma pandemia mundial. Tá, mas você vai ter que comprovar a tua situação, né? E se você não comprova a tua situação, você vai perder o processo e vai ser condenado em custas e vai ter que pagar do mesmo jeito. Achei bacana aquilo que você falou. É saudável? É forte? Mude de área, né? Aquela tua área não está dando certo, você vai ter que achar algum outro caminho, porque se você precisa comer e pagar o seu aluguel e se vestir, o seu filho também precisa. Sim. Né? Olha, esse assunto de pensão alimentícia é algo assim que tem ainda muito para ser falado e em breve eu vou te convidar de volta para a gente ver um enfoque de linhas gerais e não apenas voltado assim para o Covid. Eu acho que eu queria, assim, inclusive, pegar alguns memes, alguns posts de rede social para a gente colocar aqui, para ver os erros, para ver o que não pode, porque muitas vezes as pessoas, assim, eu vejo cada coisa machista, eu vejo cada coisa, às vezes, que mulheres também fazem, que denigre a imagem do homem e ela não vê que o filho, às vezes, é amigo na rede social, e daí, que exemplo ela vai ter para esse pai, né, assim, às vezes fazendo com que a criança perca o respeito pelo pai, até que ponto que a gente pode, o que você pode falar, o que você não pode falar. Você aceita voltar? Com certeza, é importante. Então a gente vai voltar para bater nesse assunto aí e nós vamos fazer o seguinte, daí a gente vai colocar no retorno da doutora questionamentos nas redes sociais, para que você, mãezinha, para você, pai também, pai consciente, que tem dúvidas sobre a pensão, mandar lá, né, esses questionamentos, essas dúvidas para a gente responder aqui no programa. Vai ser muito bacana, né? Vai ser ótimo, é um tema importantíssimo e que está sempre presente, né? Com certeza. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer quando você vem aqui, porque a gente conversa assim que se a produção não diz parem de falar, a gente continua, né? É um tema extenso. E sempre. Você que está aí acompanhando em Vogue, em breve vai ter uma novidade. Eu fiz um convite para a doutora para ela ter um quadro, uma participação no meu programa, e ela disse sim. E se não disse sim, agora eu coloquei ela numa saia justa, né? Vai ser muito bom, porque dúvidas do direito é algo assim que a gente tem vários aspectos e hoje em dia a gente tem muito essa mania de se consultar nas redes sociais. E não é bem assim, né? Vamos tirar as nossas dúvidas com o profissional específico de cada área e o direito é, assim, um leque aí de informações e de dúvidas e questionamentos que a gente pode, sim, aproveitar muito aqui no Invogue, né? Exatamente. O direito é o que você vive. Tudo que se faz tem, né, o direito envolvido. Certíssimo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fechamos mais um Invogue. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso retorno. E espero que a gente não pare mais com o nosso ao vivo. Eu senti uma falta imensa de vocês e vamos
né, seguir o programa, vamos tentar seguir na nossa vida, dentro das normas de segurança, dentro daquilo que a gente acredita e com uma fé de que tudo vai melhorar e tudo vai passar. Fiquem com Deus e até a próxima quinta.